Quarta, 6 de agosto. Avançando pela fé. Verso para memorizar. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo 14, 13 e 14. Ouça Êxodo 14, 13 a 31. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então, os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Pergunta 4. Apesar da falta de fé, o que Deus fez pelos filhos de Israel? Uma vez que Moisés confiava em Deus e em sua palavra, ele encorajou o povo. O líder hebreu apresentou 4 verdades essenciais sobre como agir em situações difíceis. 1. Não tenham medo. O primeiro convite é confiar no Senhor, porque somente dessa forma podemos vencer o medo. Isaías nos lembra dessa verdade ao declarar que os crentes estão nas mãos de Deus e Ele agirá por eles quando o aceitarem como seu Deus e Senhor. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor, seu Deus,
O tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. 2. Fiquem firmes. Isso não significa apenas parar de murmurar e esperar grandes coisas, mas confiar em Deus e esperar pacientemente por sua poderosa intervenção, porque Ele agirá. 3. Vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Para que a fé cresça, é importante reconhecer a direção e o auxílio de Deus e ser grato pelo cuidado que Ele promete. Ver significa abrir os olhos, porque a incredulidade é cega. Somente Deus concede vitória, segurança e salvação. Ele está sempre conosco, cuidando e provendo tudo o que é necessário no momento apropriado. 4. O Senhor lutará por vocês. Isso indica o que Deus fará. Ele lutará pessoalmente por seu povo. O Calvário é a prova definitiva dessa realidade, pois na cruz Cristo derrotou Satanás para nos dar a vida eterna. Depois, até os egípcios reconheceram que o Senhor estava lutando pelos israelitas. A ordem de Deus a Moisés foi clara: siga em frente. Deus desdobrou seu plano de ação passo a passo. Primeiro, o anjo de Deus e a coluna de nuvem se moveram da frente do acampamento de Israel para trás dele, protegendo-o dos egípcios. Segundo, pela fé Moisés teve que estender a mão sobre o mar. Terceiro, o Senhor dividiu as águas e as secou com um vento forte. E quarto, os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Os egípcios os perseguiram cegamente, porque não viram que Deus estava fazendo maravilhas por seu povo, ou melhor, só viram quando era tarde demais, como revelou sua confissão.